Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, 10. Primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 10. Primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 10. Quem encontrou diz aleluia. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem Paulo está rogando? Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Pronto. Toda essa carta de Paulo aqui, ele vai trabalhar sobre isso, né? Capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar do corpo, vai falar de todos os membros do corpo, do braço, da cabeça, da perna, da mão, e vai dizer que a igreja também, ela é um corpo. Eu sozinho não sou igreja, eu sozinho não sou igreja, eu sou um membro. Agora, quando eu estou congregado com um grupo de pessoas em uma determinada localidade e local, eu passo a ser o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Até então, sozinho, eu sou membro. Por isso que eu não posso ficar em casa e cultuar a Deus em casa, e servir a Deus em casa, e ser um crente caseiro, sem estar me congregando com um grupo de irmãos que se denomina igreja. Aqui nesta noite hoje está a igreja do Senhor e membros seus em particular, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo aqui, ele convida os coríntios e serve para nós também para três coisas. Eu quero falar nesta noite dessas três observações, aí nós vamos orar e vamos para casa, tá certo? Eu fui convidado também para estar na congregação Centro hoje, aniversário do dirigente da congregação, estão fazendo lá um banquete, um jantar. Eu vou perder esse jantar para ficar aqui com vocês. Então, a palavra do Senhor hoje aqui vai ser um jantar, um maná do céu para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Paulo diz o que aqui para Corinto que serve para nós? Três coisas. Ele diz assim: fale a mesma coisa, tudinho. Tem que falar a mesma coisa. Uma unidade na linguagem, no falar. Temos que falar a mesma coisa como igreja. Temos que falar a mesma coisa. Segunda coisa que ele diz aqui: ter o mesmo pensamento. Todos devemos pensar a mesma coisa. É por isso que se diz que quando o pastor, o diácono, ele é os olhos do pastor. Porque quando o pastor olha, o diácono olha e já sabe o que é. Aí ele já vai lá resolver. Então, pensar a mesma coisa. O diácono, ele está atenado com o pastor, ele pensa a mesma coisa que o pastor pensa, e ele vai lá e resolve, sabe o que o pastor quer. E a terceira coisa é: devemos ter o mesmo parecer. Não, eu acho que esse tapete, ele é amarelo. Ele é amarelo ou é vermelho, pastor Irã? É vermelho, mas eu acho que ele é amarelo. É amarelo ou é vermelho, pastor? É vermelho. É o que, pastor? Mas eu acho que é amarelo. Nós estamos tendo aqui o mesmo parecer? Não. Três estão dizendo que é vermelho, eu estou dizendo que é amarelo. Então não tem o mesmo parecer. Quando Paulo está dizendo para a igreja: vocês devem ter o mesmo parecer, é exatamente isso. Ver uma coisa, entender na visão de todos. Isso é difícil, irmão, é dificílimo, mas na igreja tem que ser assim. Falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, e devemos ter o mesmo parecer. De tudo que nós devemos guardar na vida da igreja, certamente o mais importante é a unidade, é a comunhão do corpo. Tudo que o diabo faz
visa destruir a unidade entre nós. É isso que ele quer. Se perdermos a unidade, a expressão da igreja, ela vai estar arruinada, e aí nós não teremos um impacto que deveria ter neste mundo, e aí no mundo espiritual também nós não teremos força, nós não teremos poder. Mas se nós tivermos essas três qualidades que o apóstolo Paulo expõe para a igreja de Corinto, que serve para nós também, aí nós veremos o poder de Deus caindo sobre a igreja do Senhor e sendo uma bênção, uma potência nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante aqui, queridos, que na igreja de Corinto havia muitos tipos de problema. Você quer saber o que é problema? Seja pastor, aí você vai ver o que é problema, de todos os lados. E Paulo, como apóstolo, como pastor, fundador de igreja, em toda a Ásia, ele fundou várias igrejas, e essa de Corinto aqui, ele viu muitos problemas nela. Na igreja de Corinto, havia problema de carnalidade, tinha irmão carnal ali naquela igreja. Na igreja de Corinto tinha um problema de entendimento doutrinário. Uns diziam que podia ser assim, outros diziam que podia ser assim. Não, é assim. Havia essa confusão, esse problema doutrinário também. E nós vemos também algumas questões na igreja de Corinto sobre casamento. Nós vimos ali alguns problemas, algumas questões sobre os dons espirituais. Nós vemos na igreja de Corinto problemas sobre comida consagrada a ídolos. E vemos muitos outros problemas. Mas, entretanto, de todos os problemas que nós podemos ver aqui, Paulo tratou em primeiro lugar, foi o problema da divisão. Foi o problema que minou a igreja. E foi a primeira coisa que Paulo foi querer resolver. Quando uns diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Estava o que? A igreja dividida. A igreja não tinha esses pensamentos. Eles não falavam a mesma coisa. Eles não tinham o mesmo pensamento. E eles deviam também ter, não tinham o mesmo parecer. Porque a igreja era uma. A igreja de Corinto. Mas tinha essas divisões. E ao tratar dessa questão, ele colocou esses três princípios que precisamos guardar na vida da igreja. O primeiro princípio é que nós devemos falar a mesma coisa. O pastor fala uma coisa, o dirigente da congregação fala outra coisa, o líder de departamento fala outra coisa, o membro vai falar outra coisa. Não tem como caminhar, não tem como funcionar, se todos não tiverem na visão do seu líder, se todos não tiverem na visão do pastor. O pastor, o administrador, ele fala algo para o bem da igreja, o dirigente concorda, passa para o líder do departamento passa para o membro, e assim a obra do Senhor vai fluir, e a igreja vai crescer num só pensamento, numa só palavra e numa só atitude. É isso que deve acontecer na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ter uma mesma disposição mental, ou um mesmo pensamento. Devemos ter o mesmo parecer, diz ele aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, devemos falar a mesma coisa. Muitas igrejas estão definhando simplesmente porque elas estão divididas. Algumas pessoas pensam que divisão é somente quando um grupo resolve sair e passa a reunir-se em um outro lugar. Mas aí, divisão vai muito além do que isso. É algo mais sutil. Algumas vezes, é melhor ver uma separação do que uma divisão. É diferente. Uma separação do que uma divisão. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles resolveram se separar em certo momento do ministério deles. Aquela separação não foi uma divisão.
eles simplesmente não poderiam caminhar junto se não concordasse a respeito de como a obra deveria ser feita. E a questão foi só uma. Um queria levar um jovem chamado João Marcos e o outro não quis levar. E por causa disso eles acharam por bem se separar. Disse, então você vai para aí, leva João Marcos, que eu vou para cá, sem nenhum problema. Então houve uma separação, não houve uma divisão. Diferente de hoje, que o líder, ele começa, a ter a sintonia, a simpatia da igreja, ele começa a ser uma pessoa que começa a conversar com as pessoas, bem dado, aquela coisa toda. Com o tempo ele não concorda com o pastor, ele pega o grupo de pessoas da igreja, sai da igreja e vai para pertinho, e aí funda outra igreja, outro ministério, e leva o povo da igreja. Na linguagem da igreja é chamado pescador de aquário, né? Isso não é certo. Se quer fazer a obra do Senhor, sente que deve fazer, começa do zero. Deus abençoa, Deus honra. Aí isso passa assim a ser uma divisão. Então algumas vezes é melhor a honestidade de sair, procurar outro lugar, do que o espírito errado de ficar e alimentar uma divisão na igreja. Às vezes um líder de departamento fica chateado com algumas questões e tal, aí fica por ali, aí não flui a obra do Senhor. Estaciona, para, dá problema. Irmãos, apenas reunir não é suficiente. Precisamos reunir e haver unidade de coração. Nós estamos aqui trabalhando para o reino. Uma palavra dessa aqui era para estar aqui lotado os obreiros. Já começa por aqui. Os obreiros não vêm para o culto de doutrina e quer ensinar o quê? Se eles não vêm aprender com o pastor, ele vai ensinar o quê? Será que ele já sabe tudo? Conhece tudo? Não precisa mais de ouvir a palavra do Senhor? Não precisa mais ser administrado? Começa por aqui. Então, para a unidade acontecer, tem que começar no altar. Tem que começar com os obreiros, porque é os obreiros que fazem a obra. A igreja, ela ajuda, ela fortalece. Então, não é apenas nos reunir, isso não é suficiente. É preciso haver unidade de coração, de verdade. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vão andar? Não vai. Não tem como andar duas pessoas juntas se não tiver acordo. Precisa ter acordo. Por isso que um casamento também ele precisa ser ajustado. E a igreja, ela tem a simbologia de um casamento. Quando nós aceitamos a Jesus, nós casamos com Cristo e nos submetemos a Ele, a sua vontade, o seu querer, para com a sua obra. Para caminharmos juntos, nós precisamos ter concordância, cada um concordando. Sem concordância não há unidade. E se não concordarmos com os outros, nós não vamos caminhar, nós não vamos avançar, vamos estagnar, vamos parar. Do mesmo jeito um casamento. Se não tiver conversa, diálogo, concordância, vai ter problema no relacionamento. Porque a nossa vida, ela é feita de relacionamento. Deus não nos fez para estarmos só. A sua palavra mesmo diz: não é bom que o ser humano esteja só. Por quê? Porque sozinho vai fazer besteira. Precisa de companhia, precisa de companheirismo, precisa de amizade, precisa de relacionamento, principalmente na igreja. A igreja é lugar de fazermos amizades, é lugar de nós nos consolarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, amarmos uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Você vai ver isso aqui no livro do Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Se no coração não há divisão, então a separação torna-se positiva, como nós falamos.
Existem muitas coisas que explicam, querido, o sucesso e o crescimento de uma igreja. Mas certamente o fator principal é a unidade. Nós temos crescido porque nós resolvemos, de comum acordo, em um só propósito, crescermos, fazer a obra fluir, crescer. Quando um grupo realmente concorda a respeito de algo e não há voz discordante entre este grupo, então não haverá restrição para tudo aquilo que intentar fazer. Se todos estiverem na visão do líder, na visão do pastor, nós vamos vencer, vamos conquistar. A igreja vai ser uma igreja poderosa. Mas para isso, as congregações têm que concordar com o pastor presidente, tem que concordar com a programação da igreja, com os cultos, com a liturgia. Os grupos, departamento, os líderes de rede da congregação têm que concordar com o dirigente, com o líder geral, porque há uma sinergia, podemos dizer, na igreja, de muitas coisas, irmãos. São muitas coisas para ser administrados. São departamento, é obreiro, é liderança, é aquilo outro, tantas outras coisas. Aí quando se faz um congresso, alguma coisa, aí acontece briga. Por quê, pastor? Por causa da farda. Ah, não quero essa roupa aí não. Ah, isso aí não dá certo não. Ah, isso aí. Aí também, irmão, quer ver problema? Fale de farda. Concordância, pensamento. Às vezes nós temos que deixar para depois ganhar. Quando a gente deixa, às vezes, não, está perdendo, não está perdendo. Às vezes você pensa que está perdendo, mas você está ganhando. No livro de Gênesis nós vemos um exemplo clássico dessa questão de unidade. O povo ímpio e rebelde a Deus, eles resolveram fazer o quê? Resolveram construir uma torre, pastor Eduardo. E começaram a construir a torre. E já estava fluindo, traz cimento, traz água, traz tijolo, e vamos construir todo mundo. Aquela coisa já estava crescendo. E eles eram malignos, mas eles estavam construindo algo para afrontar Deus. Mas assim, o Senhor disse que havia algo poderoso entre eles. Não é que eles fossem chegar no céu. A intenção deles era essa, mas não tinha como. Mas Deus viu o poder da unidade deles. Tudo unido, fazendo, construindo. E levantando, já estava alta. Algo foi que Deus disse: eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha o poder da unidade. Olha o poder da união. Era coisas ruins que eles queriam fazer. Queriam chegar até Deus, chegar no céu com uma torre. Algo foi que Deus disse: desçamos. Olha aí a trindade trabalhando no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundamos a língua deles. Aí foi isso que aconteceu. O pedreiro pedia tijolo, o servente trazia água. O outro servente pedia água para fazer a massa, ele trazia tijolo. Aí o negócio baldeou. Foi uma verdadeira, como é o nome da torre? Babel. No original hebraico, o que quer dizer Babel? Confusão. Foi uma verdadeira confusão. Traz água aí, menino, traz tijolo. Traz massa aí, menino, traz água. Aí o que foi que aconteceu? Parou a construção. E a partir dali, segundo a Bíblia, fundaram-se as línguas. Esse aqui falava a mesma língua, aquele ali não falava, esse aqui falava, eu falo a mesma língua, vem para cá, tu está entendendo, vem para cá. Aí se formou os povos, as línguas, a partir dali. O português foi fundado ali. Falava a mesma língua. Então, a unidade, ela funcionou mesmo para aqueles que queriam fazer algo contra Deus.
Imagine o que a unidade não fará quando nós nos reunimos e concordamos em fazer a vontade de Deus. Vamos evangelizar a igreja vai todinha para a rua evangelizar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o culto adorar o Senhor, a igreja vem adorar. Vamos para a oração, a igreja vai. Vamos fazer a obra do Senhor, a igreja em peso, sem murmuração, sem nada, fazendo a obra do Senhor. Quando o povo se torna o negócio funciona. Era o que acontecia com Israel. Israel não perdia uma batalha. Além de Deus estar com eles, as 12 tribos se reuniam e formavam um só povo. Depois que ela se dividiu, aí o negócio pegou. Sola, Peia, diáspora, fugiram, foram para o mundo. Hoje, em todo canto do planeta, tem um judeu e um cearense. Pode prestar atenção. Para onde você olhar, tem um cearense. E lá também tem um judeu. Olhar, se eu não seja descendente de judeu. Só que eu sou crente. Judeu não acredita em Jesus, só acredita em Deus. Eu sou crente, eu acredito em Jesus. Porque tem muitos judeus que são cristãos também. Fomos colonizados pelos portugueses. E de lá veio uma grande leva de judeu vindo de Portugal para o Brasil. E principalmente para a Bahia, para o Ceará. Quem tem nome de árvore, nome de bicho, de animal, oliveira, cordeiro, são tudo descendentes de judeu. Porque eles botavam o nome de animal e de árvore para eles não serem identificados. E aí vai. Voltando aqui, queridos, a unidade é algo extraordinário. Por tudo que Paulo diz aqui em Corinto. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa. É como acontece lá em Gênesis. O povo era um e tinha a mesma linguagem. Se quisermos avançar, nós precisamos falar a mesma língua. Não poder haver entre nós irmãos que se levante para falar algo diferente. Em outra oportunidade eu vou falar sobre os dois povos que falavam Shibolete e Sibolete. Não falavam a mesma linguagem. O povo foi saqueado por outras nações e só tinha uma ponte para eles passarem. E o sinal ali, a chave para passar ali, era dizer o nome Shibolete. Só que ele não dizia Shibolete, ele dizia Sibolete. E aí dava ruim para eles. Esse espírito, ele tem destruído muitas igrejas. Se nós desejamos ver o mover de Deus entre nós, nós precisamos rejeitar esse espírito de divisão, de contenda, de murmuração e trilharmos o caminho certo, o caminho que nos leva a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que Paulo falou aqui é que nós devemos ter a mesma disposição mental, ou o mesmo pensamento. Além de falar a mesma coisa, Paulo diz que devemos ter a mesma disposição mental. Isso significa que todos devemos possuir uma mesma forma de ver as coisas. O ângulo pelo qual olhamos deve ser o mesmo. Nesse ponto, precisamos perceber a diferença entre duas palavras: união e unidade. A mesma visão, o mesmo ângulo. É por isso que nós falamos: o obreiro, ele olha para o pastor onde está olhando e vai olhar também. A igreja deve olhar para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Cristo. É sempre o que eu prego aqui para a igreja do Senhor, porque tem muitas pessoas, essas igrejas neotestamentárias, neopentecostal, elas trazem muito para si, para o seu líder. As pessoas às vezes até reverenciam o líder. Isso é prejudicial, irmão, porque aquele cara pode cair, e se cair, todo aquele povo vai cair também, porque eles estão olhando para a pessoa, para o ser humano. Nós não podemos olhar para homem, nós temos que olhar para Cristo. Eu quero levantar uma igreja que olhe para Cristo. Se eu mesmo chegar a fracassar, que Deus me guarde e me livre de eu cair, ninguém pode se decepcionar por isso. Tem que levantar, tem que continuar. Nós estamos em batalha, em guerra espiritual. Se você puder levantar o irmão, levante. Se não puder, passe por cima e vá-se embora.
A salvação é questão de vida ou morte, meu irmão. Não é coisinha supérflua, não. Nós estamos aqui batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos batalhando pelo céu. É o céu que nós estamos lutando por ele. Não é ficar com picuinha, com questões efêmeras que vai nos deixar nessa terra. Nós precisamos ir para o céu. E a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A unidade, ela tem um preço de fogo, um preço de quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito Santo. O que mais aconteceu na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, foi a presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Quando ele batizou, que foram renovados, restaurados, falaram em língua estranha, profetizaram. As pessoas estão doidas assim, não, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas não entendem, não reconhecem, mas você está cheia, capacitada pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, é preciso tirar a questão do purê de batata, né, pastor? As batatas dentro do saco, elas estão reunidas, mas não estão unidas. Estão dentro do saco. Se você abrir o saco, derramar, cai tudo no chão. Agora, quando ela é descascada, almagada, amassada, colocada na panela, ferve, mistura, ela vai virar o quê? Um purê. Aí sim, estão unidas. Aí sim, não tem quem tire mais. Estão unidos pelo laço do calor do fogo, pelo descascar. Então, para a gente lapidar a igreja, algumas pessoas que vêm com rapina, que vêm com carrapicho, que vêm com espinho, é preciso descascar, tirar a casca, cortar, lapidar, para poder entrar na visão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes precisa sofrer ali, para poder entender o que é a igreja do Senhor Jesus e fazer parte dela. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir luta, pode vir problema, pode vir batalha, pode vir guerra, mas ela está ali, junta. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem como sair mais. Unidas em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos perrengues essa igreja já passou, irmão? Quantos altos e baixos, quantas lutas. Mas tem um remanescente que está comigo aqui desde o dia da fundação, 15 de novembro de 2003. No próximo ano nós vamos fazer 20 anos de ministério. Esse ano agora em novembro nós faz 19. Para o ano, eu vou fazer uma festa aqui que nunca aconteceu nessa igreja. 20 anos de ministério, 50 nos coros, 25 de casado. Vai ser a maior festa desse ministério aqui. Pode preparar dinheiro para me dar aí. Vai ser grande. Brinque não. Então, queridos, somente pela ação do Espírito Santo é que a unidade ela é produtiva. O Espírito Santo trabalha na nossa vida. A Bíblia diz que ele é quem convence. A união somente não nos leva a realizar grandes coisas para o reino de Deus. Apenas a unidade move o braço de Deus. Apenas a unidade produz edificação. E nós devemos ser edificados na unidade, no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O padrão de Deus é a unidade. Deus, ele abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, né? Mas que por trás minam a visão, criticam a liderança, levedam a massa com as suas atitudes rebeldes. Na equação da multiplicação também existe subtração, e todo relacionamento de unidade ela é destruída por uma terceira voz.
que é uma voz dissonante. O que foi que aconteceu no jardim? Teve outra voz. A voz de Deus disse assim: Adão, tudo que tiver nesse jardim você pode comer, pode fazer o que quiser, pode cuidar aí. Agora aquela árvore que está lá no meio, você não coma ela. Se não quiser, nem olhe para ela. Tá certo? Aí veio outra voz e pegou uma pessoa despreparada. Vai pegar quem primeiro? Os despreparados. Aí pega uma despreparada e diz assim: não foi assim que Deus disse? Foi, mas não é assim. Olha, primeira coisa que ela quis colocar na mente de Eva era que Deus estava mentindo para ela. Ele disse que era assim, mas não é assim. É assim. No dia que tu comer, a tua mente vai se abrir e tu vai conhecer o bem e o mal. Tem muitas pessoas que estão em dúvida e querem abrir a mente pensando que vai suportar o peso da mente aberta, do entendimento. Mas o que é que acontece? Morte, desobediência. As pessoas dizem: qual foi a fruta que Adão e Eva comeu? Foi uma maçã? Foi uma banana? Foi uma laranja? O que foi? A fruta que eles comeram chama-se desobediência. Foi isso que eles comeram. Eles desobedeceram a voz de Deus. E quando desobedecemos a voz de Deus, acontece desgraça e miséria na nossa vida. Existem pessoas com problemas, mas há pessoas que são um problema. É diferente. Nunca demitimos pessoas com problemas, mas pedimos para se retirar. Vai, segue teu caminho. As batatas que se recusaram a ser cozinhadas, vai com Deus. Terceiro e último, eu disse que ia terminar 8h30 hoje para compensar quinta-feira passada. Devemos ter o que, irmãos? O mesmo parecer. Tapete vermelho ou amarelo? Além de ter o mesmo falar e a mesma disposição mental, Paulo diz que devemos ter o mesmo parecer, ou seja, a mesma opinião. Todo mundo na mesma opinião. Que coisa linda, irmão. Quando tomamos uma decisão, todo mundo na mesma opinião. É difícil demais, porque ninguém pode ter uma decisão definitiva por unanimidade completa. Sempre tem 3, 4, 5, 10 que discordam. Um pastor, ele pastoreia uma igreja com 100 membros, mas desses 100 membros, pastor, uns 20, 25 não estão com o pastor. Se o pastor vacilar, eles pisam ele, passam por cima e falam o que quer com ele na hora. É por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo está advertindo exatamente isso. Ele foi o fundador da igreja de Corinto, mas lá tinha pessoas que não queriam Paulo, preferiam Apolo. Apolo era um exímio pregador, um grande apóstolo também. Eles não queriam conversa com Paulo, queriam Apolo. Outros não queriam nem Apolo nem Paulo, eles queriam Cefas, Pedro, o apóstolo que Jesus deu a chave a ele, é ele aqui. Então, essas vozes dissonantes, essas situações, nós temos que administrar, irmãos, para que a obra não sofra. O maior problema da igreja hoje, ela caiu de qualidade, porque está tendo muito escândalo para o mundo, e as pessoas não estão aceitando mais. E isso está sendo difícil. Pessoas que se dizem pastores escandalizam a obra, e as pessoas recuam, porque vão olhar para aquele cara, não vão olhar para Cristo. O texto que o pastor falou nessa noite foi: vem a mim.
É a Cristo que nós devemos ir. É Cristo que é o nosso Senhor. É Cristo que é o nosso libertador. É Cristo que é o nosso Salvador. Foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Só podemos fazer alguma coisa com Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele sabe que a única forma de ele prevalecer contra a igreja é produzindo divisão no meio do corpo. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, a Bíblia diz em Mateus 12, 25: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A divisão, ela aniquila, ela acaba, ela derruba. Aí a pergunta de Jesus foi muito clara: se Satanás está dividido, como subsistirá seu reino? E o mesmo princípio se aplica a nós. Se formos divididos, não podemos prevalecer contra Satanás. Como prevalecer a nossa obra? Antes de avançarmos como igreja, precisamos ter unidade. Tem um louvor, e eu gosto dele, do cantor Azap Borba. Ele diz: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Os nossos olhos unidos em Cristo, fitos em Cristo, unidos nós vamos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente existe um alto preço a ser pago para termos esta unidade em nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez o primeiro preço a ser pago é rejeitar as preferências pessoais. Não, eu prefiro fulano de tal. Até mesmo o pastor, irmão. Tem gente que não vem para a igreja porque o pastor não está. Só está o pastor Eduardo. Vixe, eu não vou não, pastor Eduardo fala demais. Desculpa aí, pastor. Não vou não. Ah, só está o pastor tal. Quem vai pregar? Quando você vê um irmão dizendo: quem vai pregar no culto hoje? Ih, rapaz. Já fica, né, pastor? Eu coloquei o pastor Gabriel aqui na sede. Teve irmão que saiu da sede porque eu não vinha mais. Que espírito maligno. Que coisa. Nós não podemos ser crente no pastor. Nós temos que ser crente em Cristo. Honre seu pastor, respeite, mas Cristo está em primeiro lugar. A igreja deve prevalecer, continuar firme. Vocês são a igreja de Cristo. Onde você estiver vai ter problema. Por quê? Porque o problema é você. Onde você for vai ter problema. Nós somos problema, irmão. Todos nós somos e temos. Então nós precisamos neutralizar isso aí. O preço que nós devemos pagar é reconhecer as diferenças e diversidade da igreja. O próprio Espírito Santo diz que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele usa de diversas formas. A multiforme graça de Deus. Ou seja, várias formas que ele fala, que ele age. Ele usa as pessoas conforme os seus dons, talentos, ele capacita e da maneira dele ser. No Antigo Testamento Deus usou boiadeiro, Deus usou tantos tipos de pessoas. Jesus chamou pescadores, Jesus chamou cobrador de imposto, e cada um com a sua qualidade. O Lucas aqui, um médico amado, um grande escritor, a gente percebe que a linguagem dele é uma linguagem melhor. Se você for ler Lucas, depois ler Mateus, você vai ver que é uma linguagem diferente. O cara era médico, o cara era doutor, sabia escrever, sabia o que estava falando. Mas cada um tem a sua qualidade.
As palavras que Mateus falou foi a mesma que Lucas falou, só diferente. São os evangelhos o quê? Vocês fazem teologia, são evangelhos? Muito bem. Evangelhos sinóticos. São parecidos. A mesma visão, a mesma palavra, mas com sinônimos diferentes. O pastor Augusto aqui, ele prega muito no Apocalipse. É o homem do Apocalipse. É o homem que chegou aqui devagarzinho, já fala língua estranha, é uma benção, glória a Deus, né? O pastor Eduardo é aquele que dá os pulinhos, né? E eu já prego aqui, rodando igual uma pirueta. Cada um tem uma forma, mas a palavra vem do céu. Para quê? Para alimentar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viver essa unidade, essa aliança, esse compromisso. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer para a nossa vida. Temos que pagar o preço e entender que você não determina a visão da igreja. Você é um membro da igreja. O Senhor deu condições, capacitou um líder espiritual para tomar as decisões, juntamente com um corpo de obreiro, as decisões da igreja. E aí a gente vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Aí sim a obra do Senhor vai crescer e vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Toda honra e toda glória seja dado no nome do Senhor Jesus. Na força do Espírito Santo nós podemos ser um. Diga glória a Deus. Então as portas do inferno não nos resistirão e não haverá limites para tudo que a igreja tentar fazer na face da terra como igreja local, e eu creio nisso em nome de Jesus. Você está também crendo nesta palavra? Seja unido com o mesmo propósito, com a mesma visão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor nesta noite e vamos praticar a palavra, viver a palavra e ver a obra do Senhor crescer e multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado no nome do Senhor.